Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Uma aparência que impressiona. Era o que mostrava a figueira à beira do caminho entre Betânia e Jerusalém. Betânia distava de Jerusalém cerca de 10 quilômetros. Pensemos um pouco no que ocorreu no dia anterior a esse episódio, esse evento. Ocorrera a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tendo sido honrado e saudado pelo povo. Na sequência, Jesus vai ao templo, onde encontra uma verdadeira situação, que era um verdadeiro caos. Cristo então faz uma limpeza no templo. O templo se transformara numa verdadeira feira livre, vendedores e cambistas para todos os lados. Haviam desvirtuado totalmente a finalidade do templo. Então, ao retornar a Jerusalém na manhã seguinte, ele avista a tal figueira, que juntamente com a videira e a oliveira formam o trio de árvores símbolo da nação israelita. Lá está a figueira, exuberante, linda, magnífica. Mas isso era tudo o que a tal figueira apresentava. Somente aparência e nada mais. Quando Cristo se dirige àquela figueira, ele já sabia o que encontraria, ou melhor, o que não encontraria. Não era época de figos, mas nesse caso, a figueira também não deveria ter folhas, vez que, no caso da figueira, os figos nascem antes das folhas, precedem o nascimento das folhas. Portanto, se a figueira tem folhas, teoricamente, deveria ter figos. Mas, sabendo dos fatos, ainda assim Cristo vai até aquela figueira para ensinar uma lição aos que estavam com ele naquele momento e a todos nós, pois o fato ficou registrado nas Escrituras. Nós temos esse fato em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, que eu quero ler, diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. A figueira com folhas, ou seja, de boa aparência, está ali, mas sem frutos. Ela então é comparada à nação israelita, que poderia até ter aparência boa, mas não apresentava resultados. Recebe condenação sumária. A lição serve para todos nós. Não convém que nos arvoremos querendo apresentar o que não somos. As aparências, além de serem enganosas, são condenadas. Deus não coloca a aparência em primeiro lugar, mas sim o resultado. O que interessa para Deus são os frutos. A figueira seca no mesmo dia. No dia seguinte passam por lá e os discípulos veem a figueira seca. A maldição, ela não atingia somente a árvore, mas sim a nação israelita. Jesus contou muitas parábolas, mas aqui ele está encenando uma parábola. A nação havia professado justiça, tinha mantido as formas externas de santidade, mas ao professar a fé em Deus, a nação toda havia falhado, rejeitaram o Filho de Deus. Esse foi o grande erro do povo de Israel. Então, todo cuidado é pouco. A aparência só não resolve. Há que se apresentar frutos, há que se produzir resultados. Em João 15, na parábola da videira verdadeira, Jesus fala isso. Ele nos diz que nós não podemos dar frutos a não ser que estejamos nele, ligados a ele, a videira. Nós somos as varas que produzem frutos. Então Deus não se impressiona com aparências. Ele quer colher os frutos. Sejamos, pois, frutíferos. E não somente vivamos de aparência. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Amém e amém. Podemos orar? Você quer e pode orar comigo? Então vamos lá.
Senhor nosso Deus, obrigado pelo exemplo e pelo alerta, que possamos, ó Deus, fugir de todo tipo de aparência que às vezes estamos inclinados, tentados a mostrar, mas que possamos produzir frutos que possam realmente glorificar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.